Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com você. Eu sou o Sami Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana, fundamentalista do Parque Novo Mundo, aqui em Limeira, São Paulo. E eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo que nós preparamos com muito carinho e que esse conteúdo possa abençoar a sua vida. Um ótimo vídeo para você. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 46. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Irei fazer a leitura da palavra do Senhor, do capítulo todo, porém, a explanação desta manhã será sobre o verso 8 em diante. Porém, faremos toda a leitura do capítulo para podermos ter uma compreensão maior da revelação divina. Assentados mesmo como estamos, porém com toda reverência, temor e tremor, sabendo que estamos diante do Senhor e da sua palavra. Nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que contumáveis leva são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todos restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparecereis? A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gostam de ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças e assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste te prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica, e do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e ninguém livra de sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que clamo a ave da rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me, vós que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Oremos ao Senhor.
mais uma vez. Santo e eterno Deus, somente o Senhor é Deus. Aprove ao Senhor nos chamar para a sua glória. Aprove ao Senhor falar aos teus filhos e aos teus servos, por lábios ainda que sejam de pecadores. Quão maravilhoso é o Senhor e grande em todos os seus desígnios, Pai. Que nesta manhã nós sejamos confrontados com a Tua glória. Que o Senhor nos conduza em verdadeira santidade e temor. Que o Senhor nesta manhã revele a Ti mesmo, Pai. Nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Manifeste a Tua glória, Pai, e o Teu poder neste local. Nós oramos confiando em Cristo Jesus. Amém. A soberania divina e a idolatria. Este é o tema da mensagem desta manhã. A soberania divina e a idolatria dos homens. O que para você é uma idolatria? Como você iria definir o que é idolatria? Talvez você pense que o idólatra, na sua concepção, seja aquele ou aquela que se prostra diante de uma imagem de escultura. Talvez você se assemelhe um hindu ou um budista, talvez, e diga, não, este é um idólatra por haver adorado uma imagem de escultura. Mas será que a idolatria consiste apenas nisso? Será que a idolatria é apenas esculpir um Deus, quer seja de prata, quer seja de ouro, quer seja de bronze, de madeira, de gesso, ou seja lá como for? Para nós podermos compreender um pouco melhor sobre este mandamento tão importante, que é o primeiro mandamento do Senhor: não terás outro Deus diante de mim, diz o Senhor. E todas as vezes que nós colocamos um Deus diante do Senhor, nós criamos um ídolo. E para podermos compreender melhor este assunto, o Catecismo de Westminster, na sua pergunta 105, nos ajudará. A pergunta feita é a seguinte: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus; a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus; ou qualquer outro juramento com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Juntamente com o verdadeiro Deus, ter qualquer outro Deus juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou a negligência de qualquer devida a ele, exigida neste mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. A pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, nossa vontade ou nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza do coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso do meio ilícito, a confiança demasiada nos meios lícitos, os deleites e prazeres carnais. Enfim, a lista é grande. Porque todas as vezes que colocamos algo diante do Senhor, nós o fazemos um ídolo e um Deus para nós.
somos tentados a isso. Muitas pessoas colocam riquezas no lugar de Deus. Muitas pessoas colocam seus próprios prazeres no lugar de Deus. Então, o texto pelo qual nós lemos é referente à queda da Babilônia. Isaías está profetizando a nação de Israel, como ele diz no verso 3, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Israel está em cativeiro na Babilônia. E Deus está para trazer juízo sobre a Babilônia pela mão do rei Ciro. Então, o profeta está profetizando, está anunciando os eternos decretos de Deus sobre esta nação, e que toda idolatria que está nela há de cair, e que o povo de Deus que vive no meio desta nação ímpia tem se contaminado com a sua idolatria, tem também se contaminado com as suas práticas pagãs. Por isso que no verso de número 8 ele diz: ó prevaricadores, ó pecadores, ó vocês que desobedecem os mandamentos divinos, ó vocês que quebraram com a minha aliança, ó vocês que deixaram se contaminar por uma nação incrédula. Então, o profeta Isaías está profetizando sobre a soberania divina ante a idolatria. E a primeira verdade que nós entendemos do texto, do verso 8 e 9, é que nós não somos deuses. Veja o que ele diz: lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu sou Deus. Eu sou Deus. É o que o Senhor está dizendo à sua nação, que tem colocado outra coisa diante do Senhor. Nós somos também chamados, às vezes, de servos de Deus, e isso é um privilégio muito grande para nós. Veja Isaías 44, 21. Ele diz o seguinte: lembrai destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto é meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Veja que a posição de servo para nós já é um privilégio, de servirmos a este Deus que é todo-poderoso, que é Criador do céu e da terra. E nós somos muitas vezes indignos até mesmo de sermos seus servos. Olhe para Isaías 41, o verso 21 em diante. Veja o que o Senhor tem a dizer. O Senhor prova a sua grandeza para os homens, mostra o quanto pequeno nós somos diante dele. Veja o que o Senhor diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que de antemão, para que elas saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Deus está chamando o seu povo a dizer: fale para mim o que vai acontecer o dia de amanhã. Mostrem as razões pela qual vocês devem se queixar diante de mim.
Então ele continua: do norte suscito um, e ele vem, um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará os magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos: é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, disse a Sião. Ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisas nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Diante do Senhor dos Exércitos, diante daquele que criou o céu e a terra, quem sou eu e quem é você? O Senhor está mostrando aqui que Ele é Deus. Nós não temos razões para questionar a Deus e impô-lo alguma coisa. Ele nos convida: coloque a sua demanda. Anuncie as coisas que vão de acontecer, já que você é tão bom assim, já que você pode reivindicar alguma coisa. Vocês não são deuses, somente o Senhor é Deus. Como nós somos sujeitos a confiar em nós mesmos, diante de toda circunstância e situação. Nós somos tentados a criar ídolos em nosso coração. Como já uma frase bastante conhecida de Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso é bem verdade. Nós, muitas vezes, nos preocupamos mais conosco mesmo, com a nossa própria vida, do que com Deus, do que com a glória de Deus. Pedro, quando foi questionado, perguntando-se: ei, eu te vi, você é um deles, você estava junto com os discípulos. Na crucificação de Cristo Jesus, ele o negou, com medo de perder a própria vida, com medo de perder a própria vida. Quanto nós temos amado a nossa vida, quanto nós temos nos colocado diante do Senhor. Há outros que são como o jovem rico, que amam as riquezas e não servem a Deus. Que nós venhamos nos arrepender e dizer que somente o Senhor é Deus, e Ele tem poder para reivindicar o que Ele quiser, porque Ele estabeleceu todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o seu eterno propósito e desígnio, de tal forma que nós, neste percurso, somos abençoados, mesmo não sendo nada. Que Deus é esse? Que faz coisas grandiosas no meio do seu povo, que mesmo o seu povo estando em prisão e cativeiro, Ele se revela a este povo, Ele se compadece desse povo, e Ele anuncia quem Ele é a esta geração. Então, a primeira coisa que nós vemos é que nós não somos deuses. A segunda verdade que nós entendemos do texto é que somente o Senhor é Deus. Veja o verso 10 e 11. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. E que clamo a ave da rapina, desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus realiza o seu propósito. Somente Ele é o Senhor. E Ele faz isso
através mesmo até de pessoas que são ímpias. Veja que ele está se utilizando de Ciro, um rei que não é da nação de Israel, para punir a Babilônia e que tudo isso coopere para o seu eterno propósito. Ele estabeleceu o futuro, por isso que ele prediz antecipadamente, por isso que ele fala e acontece, porque ele determinou e tudo veio a existir pela palavra do seu poder. Ele usa os pecadores para o seu propósito. Nós lembramos de Pilatos, cuja autoridade tinha dada por Deus. Não fazia parte do povo de Deus, mas tudo que ele possuía era dado pelo Senhor. E Deus utiliza até mesmo das suas decisões para que coopere para o seu eterno propósito e desígnio. Porque por meio de Pilatos, como diz até mesmo no credo apostólico, pelo poder de Pôncio Pilatos, Cristo foi crucificado, morto e executado. Pelo clamor da nação que clamava, crucifica-o. Até mesmo por meio de ações ímpias, Deus conduz toda a história. Ele é o Senhor da história. Talvez você se lembre da história de Caifás, o sumo sacerdote daqueles dias. Um homem que perseguia o Senhor Jesus Cristo. Um homem que não amava o Senhor. E as Escrituras nos dizem que naquele ano, ele sendo sumo sacerdote, profetizou. Veja, um homem pelo qual não tinha um relacionamento íntimo com Deus, usado pelo Espírito para fazer uma profecia. Deus utiliza até mesmo dos seus inimigos para fazer a sua vontade. Este é o Deus do qual você está diante todos os dias da sua vida. Ele é poderoso para frustrar os planos malignos e perversos e até mesmo usá-los para a sua glória e o seu louvor. Caifás, naqueles dias, profetizou que era melhor um homem morrer do que toda a nação. As Escrituras dizem que isso fora uma profecia, que isso procedera do Senhor, que por meio que anunciara que por meio da morte de um justo, todo o seu povo seria salvo. Então onde está a sua confiança? Veja que Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Se nós voltarmos um pouco, Ele diz no capítulo 44, verso 28, Ele diz: eu digo a Ciro, Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também, de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Veja que Ele usa todas as pessoas conforme Ele quer. Ele é Deus. Nós não podemos confiar na nossa própria capacidade. Nós não podemos confiar porque estamos na igreja, porque fazemos parte do convívio com cristãos, com o povo de Deus, nós estamos salvos. Nós não devemos confiar nestas coisas. Embora a comunhão dos santos seja algo muito importante para nós, é verdade, mas é Deus que nos salva. Não é o fato de eu ir à igreja, não é o fato de eu pregar, não é o fato de eu ouvir a palavra, mas é Deus. A minha confiança deve estar em Deus, que tem poder para fazer o que Ele quiser, e Ele cumprirá todo o seu propósito. Então nós aprendemos que nós não somos deuses, que diante do Senhor nós somos menos do que nada. Nós também aprendemos que somente Deus é Deus, somente Ele é o Senhor.
E a terceira verdade do texto, que somente o Senhor pode salvar. Ele diz, o verso sequente, 12 e 13, ouve-me, vós que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, que faço chegar a minha justiça, e não está longe a minha salvação, não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Veja o verso 13, faço chegar a minha justiça, vocês que estão longe da justiça, vocês que pecaram contra mim, vocês que não podem e não têm condição de me obedecerem, eu faço chegar a justiça a vocês. Veja que declaração grandiosa, que o Deus Todo-Poderoso faz chegar a justiça dele a você. Não é a sua justiça que faz com que ele te abençoe, mas é a justiça de Cristo Jesus, que ele mesmo faz a chegar a você. Então, como deve ser o seu coração diante disso? No mínimo, grato. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho poder para me salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou com amor e misericórdia para mim. Obrigado, Senhor, porque somente o Senhor é Deus. O nosso coração diante disso deve ser de arrependimento. Senhor, perdoe-me, porque eu faço ídolos constantemente no meu coração. Eu tenho amado mais a minha família do que ao Senhor. Eu tenho amado mais os meus filhos do que ao Senhor. Eu tenho amado mais aos meus pais do que ao Senhor. Eu tenho amado a tantas outras coisas além do Senhor. Que o Senhor me perdoe, porque somente o Senhor pode me salvar. Somente o Senhor é Deus. Assim como diz na profecia de Isaías, Ele está conosco desde o ventre materno e nos conduzirá até a nossa velhice. Somente no poder do Senhor podemos ter essa confiança. Somente em Cristo Jesus podemos ter essa certeza de que Ele perdoa o nosso pecado, de que Ele nos levará a salvos juntamente com Ele, porque a justiça de Cristo nos é chegada. Que Deus grandioso, poderoso para nos salvar. Assim como o pai do filho pródigo vai até ele, o enche de bens, coloca um anel no seu dedo, coloca sandália. Deus faz assim conosco. Aqueles que creem verdadeiramente estão em plena comunhão com Deus e podem gozar de paz. Meus amados, que verdadeiramente nós venhamos crer neste Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que faz o que Ele quer, e que isso é para nós motivo de louvor, que isso é para nós motivo de confiarmos cada vez mais no Senhor. Que o Senhor se apiede de nós e tenha misericórdia de nós. Que arrependidos de toda a nossa idolatria, nós venhamos crer cada dia mais no Senhor, porque somente Ele pode destruir a idolatria do nosso coração. Amém, meus amados? Que Deus assim nos abençoe. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então curte e compartilha com seus amigos, para que da mesma maneira que você foi abençoado com este conteúdo, você possa abençoar outras pessoas. O link da nossa página do Facebook está na descrição do vídeo. Entra lá, curte também a nossa página, compartilha a nossa página. Você pode pesquisar por Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Parque Novo Mundo, em Limeira. Que Deus abençoe você e que abençoe a sua família. Um forte abraço.